Meus irmãos, Jesus Cristo está voltando, você querendo ou não, você já tá percebendo que as coisas estão estranhas, certo? O tempo tá passando mais rápido, mal começou o ano de 2026, já estamos quase já em junho, certo? Já metade do ano, tá tendo guerras pro mundo inteiro, em todos os lados, tá vindo um vírus atrás do outro, certo? Já veio a pandemia, agora já tá pegando, já estamos falando já em uma possível outra pandemia, certo? E as coisas estão feias. Então, se você acha ou não, meu irmão, que Jesus vai voltar ou não, esse vídeo aqui é pra você, que você possa assistir ele inteiro, que Deus possa te dar o discernimento e no final você tomar as suas conclusões, certo? Vou resumir mais ainda, vai. Então, 2023, né? 2023 começaram a falar do fenômeno UFO, né? Então, na verdade, eu creio que são armas de guerra. Popularizou, como nunca se falou. Como nunca se falou. Eu já falei aqui extensivamente que isso eu pesquiso. E 2023 até 2030, que é a agenda, né? 7 anos. Sim, entendi. Né? Então, a Bíblia fala, Amós 3:7, que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Sim. Então, ele avisa sim. Claro, ele não vai dizer o dia, a hora, exatidão, isso ninguém sabe. Né? Mas a janela temporal a gente sabe. Até esse versículo que eles usam pra falar, mas como é que você tá botando data porque Deus falou que o dia, a hora, ninguém sabe. Mas Jesus continua falando, porém, os sinais aparecerão. Sim, os sinais, claro. Parece que a Bíblia termina, ele não termina, ele continua falando. Continua falando. Quando o céu tá escuro, vai chover. Não é. Ó, para pensar, estatisticamente, não é, foi avisado 7 dias antes. Sim. Jesus colocou o código aí, né? 7 anos antes, né? Em 2023 começaram a falar, agenda 2030, começaram a falar muito grande reset, começaram a falar mais de outras coisas. 7 anos antecedente, alguma coisa vai acontecer. Sim. Né? Me deu essa impressão. Fora os 120 anos que ele já estava construindo a arca, que era sinal de que vinha alguma coisa. Sim. E assim, ele pregou, obviamente, ele, Enoque, pregou e o povo não deu a ouvida. E segundo os estudiosos, né, o mundo tinha entre 7 a 10 milhões de habitantes naquele período de tempo, né? E metade da população da grande São Paulo. Pois é, e assim, 8 entraram na arca, isso corresponde a 0,0001%. Sabe, muito pouco, é o remanescente fiel. O exército de Gideão, 32 mil homens aparecem lá, 300, menos de 1%. Então, até na parábola das virgens a estatística é um pouquinho melhor, que é 50%, né? Porque metade entra, né? já fica essa melhor. É melhor. As outras são horríveis. As outras são preocupantes. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas aí que tá, na Apocalipse capítulo 7 também fala que veio uma grande multidão, que ninguém podia contar, vestido com vestes brancas, né? Com palma nas mãos, né? Palma, planta, né? Planta, né? Representa a paz, né? E estavam diante do cordeiro, isso, a paz. Né? E aí o ancião perguntou, de onde veio tanta gente? Eles vieram da grande tribulação. Então na grande tribulação... Isso quer dizer o quê? Como vieram da grande? Porque na grande tribulação o bicho vai pegar de tal maneira que você não vai ter pra onde... Vai se converter. Claro, porque pela dor, não foi pela dor. Pela dor, porque eu vi, foi pelo amor, foi pela dor. Eu escutei isso, me falaram, eu não acreditei, dei as costas, fui deixado para trás. Aí só tem um caminho para ir. Ai, meu Deus, até o ateu falei, meu Deus, na hora do aperto, né? Aí, meus irmãos, como vocês viram, certo? Agora vamos dar citações bíblicas aqui, ó. Em Romanos, capítulo 13, versículo 11 diz: E digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nos princípio cremos, certo? Isso foi lá em Romanos que foi dito. E agora aqui em Mateus, ó, capítulo 24, versículo de 37 a 39 diz: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então quer dizer que o quê? Que muitas pessoas vão ser pegas de surpresas. Por que vai ser pego de surpresa? Porque vai estar o quê? Vivendo a vida aí, achando que nada vai acontecer, certo? E, no final das contas, Jesus vai voltar, meu irmão, querendo você ou não. Aqui também, ó. Vamos ver aqui agora. Em Mateus, ó, capítulo 24, versículo de 6 a 14. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Certo? Que nem guerras, rumores de guerras, coisas acontecendo, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. As coisas acontecendo, isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então o fim vai vir quando? Ó? Depois aqui, ó. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então a gente já tá aqui, vendo aqui, ó. Não vos assusteis, porque é necessário acontecer, não é o fim, mas vai ter o quê? Guerras, rumores de guerras, e depois o quê? Vai ser pregado o evangelho em todo mundo.
que praticamente já é o que está acontecendo agora, e depois virá o fim. Só que também existem outras profecias da Bíblia, certo? Para se cumprir. Tipo, o evangelho já tá praticamente, já foi pregado no mundo inteiro, certo? Por mais que, falta algum lugar, mas já tá chegando, porque hoje em dia, por conta de internet e coisa do tipo, as pessoas veem pregação, tudo online, certo? E agora, meus irmãos, aqui, ó, tem aqui a profecia de Daniel, que diz aqui, ó. Aí, beleza, ó. Ele fará com muitos uma forte aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Em uma ala do templo será colocada a abominação desoladora até que chegue sobre ela o fim que está decretado. Então, aqui que pega e fala mais ou menos aqui, ó. Ele fará com muito uma forte aliança que durará uma semana. No meio dessa... Uma semana o quê? 7 dias. Só que no caso aqui é uma semana de anos. Então durará 7 anos. Ele fará com muito uma forte aliança que durará uma semana. E no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Então, ó, será colocada a abominação desoladora até que chegue sobre ela o fim que está decretado. Que é mais ou menos o quê? Vai ter a tribulação, vai ser 7 anos, certo? Aí, no começo da tribulação vai ser apresentado o anticristo, o homem da iniquidade. Ele vai pegar, fazer essa aliança de 7 anos. No meio dessa aliança de 7 anos, ele vai quebrar a aliança. E daí ele vai pegar, começar a perseguir as pessoas, porque todo mundo achou que era mil maravilhas, certo? E aqui, ó, meus irmãos. Em Daniel, capítulo 12, certo? Vamos ler aqui, os tempos do fim. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará, havendo um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Então vai ser o tempo do fim agora. Vai ser um tempo de angústia como nunca houve. Contudo, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, certo? Será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros, porém, para a vergonha e a repugnância eterna. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do firmamento, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, guarde em segredo as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Então só agora no fim que as coisas vão ser reveladas. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei, e ali diante de mim havia dois outros de pé, cada um em uma margem do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e metade de um tempo. Que no caso que fala que daí é os 7 anos finais, certo, da tribulação. Um tempo de 7 anos, metade tempos, que daí seria os 2 tempos de 3 anos e meio, e metade de um tempo, que daí seria só um tempo desse 3 anos e meio. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi, por isso eu perguntei: meu senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: siga seu caminho, Daniel, pois as palavras estão guardadas em segredo e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, que é o que está acontecendo, e sempre aconteceu. Que Deus pega o quê? Através de Jesus Cristo, pega e nos purifica e nos acorda, certo? Nos liberta dessa matrix. Mas os ímpios continuarão agindo impiamente, certo? Porque mesmo Deus vindo, as pessoas vão escolher seguir, certo? Mesmo Jesus Cristo vindo, o Espírito Santo vindo, elas escolhem seguir seus próprios prazeres, ao invés de ouvir a Deus. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios entenderão. Depois de abolido o sacrifício diário e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. O que significa essa parte aqui, depois de abolido o sacrifício diário? O que quer dizer que o quê? Vai vir um anticristo, ele vai ter um governo de 7 anos, no meio desse governo, depois de 3 anos e meio, ele vai pegar e vai quebrar o acordo. Aí acontece que o quê? Ele vai parar de oferecer o sacrifício diário e vai ser estabelecida a abominação desoladora, que daí vai ser o quê? Que o anticristo vai exigir que as pessoas adorem ele e façam esse tipo de coisa. Haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que esperar e alcançar 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, se levantará para receber a sua herança. Então, meus irmãos, é mais ou menos isso, certo? Jesus Cristo está voltando. Se o vídeo ficou confuso, se você não entendeu, o que eu sugiro para você é que o quê? Vá ler a Bíblia, certo? Porque acontece que os livros da Bíblia, eles estão interconectados, eles estão conectados, certo? O que fala em Apocalipse, também tem a revelação lá na parte de Daniel, certo? E também tem as coisas que Jesus disse ali no próprio Evangelho de Mateus, certo? E tudo também que foi pregado foi o quê? É com inspiração de Deus, certo? Tem a parte humana, mas com inspiração de Deus, que foi colocado na Bíblia. Então, meus amados irmãos, o que eu posso falar pra você é que Jesus Cristo está voltando, endireite sua vida, certo? Aqui no canal tem, aqui na rede social tem vários vídeos, certo? Meus e de pessoas também aí que falam disso, sobre pregações, certo? Tenta abrir seu coração pra Deus e tenta se endireitar no caminho, porque o final é próximo, meu irmão. O final é próximo e pode ser que nem ele falou, o tempo do fim ninguém vai saber. O tempo que Jesus vai voltar ninguém vai saber. Mas as estações a gente vai saber. Só que é tipo aquilo. Pode ser que você chegue no final da estação e pode ser que não. Pode ser que no meio aí você vai dessa pra melhor e chegou sua hora ali de se encontrar com Deus, com Jesus ali e ver seus pecados, seus erros, certo, meu irmão? Então é mais ou menos isso. Que Deus abençoe você, sua família, multiplique, frutifique. E se você não acredita em Deus, se você tem dificuldade, se você tá passando por uma dificuldade na vida, eu sempre deixo aqui no final a palavra que é o quê? Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 8, que diz: peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam a porta, ela será aberta, pois o que pede, ele recebe, o que busca, ele encontra, o que bate a porta, ela é aberta. Porque se você pedir: meu Senhor, eu quero saber mais do Senhor, meu Senhor, eu quero saber se o Senhor é real, Deus vai te mostrar. Se você buscar, você vai encontrar. E se você bater a porta, se tiver com uma dificuldade na vida, tá passando por algo ruim, achando que não tem fim, que
túnel ali não tem mais luz. Se você bater na porta, Deus vai te ajudar. Por quê? Porque a palavra dele assegura isso. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe você, multiplique e frutifique. E a lição de casa é, se você acha que nada tá acontecendo, pesquise aí, certo? Estude a Bíblia e pesquise sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. A economia ruindo, certo? Guerras, rumores de guerras. E tudo isso ainda é o princípio das dores. Tamo junto, é nóis, Deus abençoe.